A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, que vai estar vendo essa live. Motivo de muita alegria, né? Estar mais uma vez aqui trazendo uma palavra do Senhor para as nossas vidas, né? Eu me chamo Denise, missionária Denise, congrego na igreja Assembleia de Deus, ali do Rio do Ouro, Resgate por Cristo. O nome do meu pastor é Pastor José Carlos, né? E estou nessa tarde aqui para que nós venhamos aprender mais de Deus em nossas vidas, né? Então, a palavra que eu quero deixar para nossas vidas essa tarde, ela se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, onde o Senhor vai falar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 13, a partir, né, do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras, para que vejam, perdão, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que importância o Senhor dá para as nossas vidas? Que importância o Senhor fala para mim e para você que nós temos mediante ao nosso Deus? Que papel tão importante, né, irmãos? Sermos sal da terra e luz do mundo. Ele não diz que você vai ser o sal da sua casa e a luz da sua casa. Pelo contrário, ele diz que você vai ser o sal da terra e luz do mundo, de todo mundo. Onde você for, você tem que carregar a luz do Senhor. Não é qualquer luz, irmãos, não é essa luz que nós tiramos da nossa casa, do bocal da nossa casa. É a luz do Senhor. E a luz do Senhor é a palavra do Senhor, né? Em Salmos diz que Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando o Senhor atribui que nós somos luz do mundo, o Senhor está atribuindo que nós temos Ele, que é a luz do mundo. E eu separei aqui nessa tarde, né? Aqui no Brasil é tarde, 3 tópicos para falarmos nessa tarde. Glorificado seja o nosso Deus. Então, nós sabemos que essa palavra de Mateus 5, do 13 ao 16, vem depois do Sermão do Monte, onde o Senhor fala para nós as boas aventuranças, né? As bem-aventuranças. Onde o Senhor diz que nós somos bem-aventurados. Então, eu já quero dizer para você essa tarde, se alguém falou para você que você não tem valor, que você não é nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, eu já tenho uma palavra para você em Mateus capítulo 5. O Senhor diz que você é bem-aventurado. Bem-aventurado em tudo que você faz. Glorificado seja o nome do Senhor. Não esquece nunca, 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 nunca que o Senhor falou para você que você é bem-aventurado. Então, essa palavra vem logo depois do Sermão do Monte, onde Jesus nos chama para influenciar e transformar o mundo. Ele usa 2 metáforas, o sal e a luz, como eu já tinha, né, comentado. Então, vamos lá para o sal. O sal, ele serve para preservar valores e impedir deteriorização moral. Lá em 1 Tessalonicenses 5:22 vai dizer: afaste-se de toda forma de mal. Glorificado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que vai deteriorar a sua moral, se afaste daquilo ali porque não é bom. E o sal, ele é feito para preservar valores, sabores,
né? Ele é um conservante. Na Idade Antiga, né, muito tempo atrás, hoje nós temos geladeira, temos freezers, né, para conservar os nossos alimentos. Mas antigamente, ouvido pelos nossos avós, né, aqueles que alcançaram os bisavós, eles falavam que o nossos alimentos era conservado em banha e muito deles eram curtidos em sal. Até hoje nós vimos, né, a carne seca, orelha de porco, pé de porco, que ela ali é conservada pelo sal. O sal não deixa que nada venha estragar, venha contaminar aquela carne. Assim somos nós, irmãos. Nós fomos feitos para conservar a palavra de Deus. Não deixarmos que nada venha falar contrário. Nenhum texto sem contexto para ser usado como heresia. Nós temos a palavra, o Senhor diz que nós somos sal da terra. Ou seja, nós temos que conservar a palavra do Senhor. Nós temos que conservar os ensinamentos do Senhor, conservar a doutrina, né, deixado pelo nosso Deus, pelo nosso Jesus Cristo. Tornar a vida mais agradável, refletindo a graça de Deus. Colossenses 4:6 vai dizer: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Glorificado seja o nome do Senhor. Que ensinamento, né? O nosso Senhor diz que nós temos que ser temperado, nem muito salgado e nem insosso. Ou seja, nem falar rude demais, grossamente, maltratar ninguém, rebaixar ninguém, falar com grosseria com ninguém, mas também não acatarmos as coisas erradas, não nos calarmos na hora que o Senhor manda que nós venhamos falar, porque não é qualquer momento, irmãos, que nós podemos falar, mas o Senhor, ele nos diz a hora de falar, e muitas das vezes, por covardia, nós nos calamos diante daquilo ali. Então, o Senhor diz que temos que ser temperado para que saibamos falar com cada um, ou seja, com cada necessidade, com cada hora, né? A gente tem que ter temperança, irmãos. Não podemos ser nervosos demais e nem calmos demais. Purificar o ambiente através do testemunho e santidade. Aonde você estiver, seja santo. Conte o que Deus falou, o que Deus fez na sua vida, a transformação que Deus fez através da sua vida. Testemunho, irmãos, o que passamos, muitas das vezes a gente chora, a gente reclama, a gente pergunta a Deus o porquê, o para quê, e nós não sabemos que lá na frente, tudo que nós estamos passando hoje, lá na frente é testemunho para salvar outras vidas. Quando uma certa pessoa chegar para você e falar, poxa, olha, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, não vou aguentar, você já passou, e você vai falar, vai sim, em nome de Jesus. Porque eu passei e o Senhor me levantou e me fez passar. Então, aonde você chegar, irmão, se tiver possibilidade, vocês falem do amor do Senhor. Rapidamente eu vou contar um testemunho aqui, que eu passei por isso, né? O meu pai, ele se separou da minha mãe e foi morar com uma outra pessoa, então a gente sofreu um pouco, né? E aí o meu pai foi acometido de uma doença que até hoje nós não sabemos explicar o que aconteceu. E o meu pai veio a ficar no hospital uma semana e eu não falava com meu pai. E o Senhor, dentro da minha casa, começou a me incomodar para eu visitá-lo no hospital. Quando eu cheguei lá, depois que passa, né, um tempo, você acredita que o Senhor, né, preparou, porque eu fui daqui lá no hospital onde ele estava falando, Senhor, prepara, Senhor, um momento, porque eu preciso falar por meu pai do seu amor e ele precisa entender que eu o perdoei. O meu pai veio de um berço evangélico, mas infelizmente estava, né, em outra religião. E aí eu falei, pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu quero só um momento, Senhor, para falar do seu amor e ele lembrar, né? Porque quem já passou pelo amor de Jesus Cristo não esquece. E eu precisava de um momento para falar para ele e ele lembrar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode tirá-lo de lá, ou só o Senhor pode restaurar a mente dele e ele saber como o Senhor é, lembrar de como é o seu amor e o Senhor o levar. Essa foi a minha oração daqui até o hospital.
E lá, quando eu entrei para visitá-lo, uma certa feita, saiu a esposa dele e a minha avó, e eu fiquei sozinha com meu pai, porque eles desceram, só podia estar 2 pessoas, para o meu tio, irmão do meu pai, assim, subir. Irmãos, pasmem, mas mais de 1 hora eu fiquei dentro da sala sozinha com meu pai. E aquilo ali ficou, eu sem entender, e eu falei pro meu pai, pai, estranho, desceram para subir o meu tio e não sobe ninguém. E aí o Senhor dentro do meu coração falou assim para mim: você me pediu só um momento. E eu te dando esse momento. Lembra? Você me pediu um momento. E ali, irmãos, rapidamente eu soube ouvir a palavra do Senhor, soube ouvir a voz do Senhor. E eu falei pro meu pai, pai, se você acreditar, se você crer, tiver fé, Deus ele pode te tirar daí desse leito do hospital. Mas se ele não quiser, peça a ele, pai, que você o conheça, que o Senhor o veja e que ele leve você, mas com ele. Eu falei para ele, eu sei a religião que você tá, mas Deus é o único e suficiente salvador da nossa vida. Só ele pode dar e só ele pode tirar. E ele chorando, ele falou, eu sei, minha filha, que só existe um Deus na minha vida. Eu sei que só Deus pode fazer o possível e o impossível. E ali, irmãos, eu descansei o meu coração. Eu vi o meu pai numa terça-feira, quando foi na sexta-feira de manhã, meu pai veio a falecer. E eu falei, Senhor, eu fiz o que tinha que ser feito. Então, irmãos, é a oportunidade. Conte, fale aquela oportunidade, use para falar do Senhor. Porque ali, naquele momento, foi a última oportunidade que eu tive de falar do amor de Jesus. Porque meu pai morreu com 54 anos, eu tive 54 anos da vida do meu pai para falar do amor de Jesus e eu não falei. Mas eu pedi ao Senhor um momento e o Senhor, ainda por misericórdia, irmão, porque nós não merecemos, é misericórdia do Senhor. Ele me deu esses minutinhos e eu falei do amor do Senhor para o meu pai. E hoje eu creio que meu pai está na glória, porque ele recebeu a palavra. Então, use para dar testemunho do que o Senhor fez na sua vida, de como o Senhor usou você para outras vidas. E nunca se esqueça, irmãos, de render glórias e adorações e gratificações ao Senhor, porque nós não fazemos nada, nós somos instrumento. Sem o Senhor, nós não passamos de pó. Sem o Senhor, nós não temos nada. Nós somos quem somos porque nós temos o Senhor, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ser referência de caráter e influenciar pelo exemplo. Você tem que dar exemplo de cristão. Você tem que mostrar que a sua identidade hoje é servo do Senhor. Você tem que não falar, irmãos, quem é servo do Senhor, onde você chega, você não precisa falar. As pessoas sabem quem você é. As pessoas veem quem você é pelo jeito de falar, pelo jeito de se portar. As pessoas conhecem um servo do Senhor. Antigamente a gente sabia quem era servo do Senhor porque a gente via aquelas mulheres, né, de saia até o pé longo, aquele coque em cima assim, que a gente ficava até com medo, a gente chamava as mulheres do coque, vem as mulheres do coque, porque a gente sabia que ali eram mulheres de Deus pelos vestimentos. Mas a gente também temos que se apresentar como os homens e mulheres de Deus pelo falar, pelo agir, pelas atitudes. Porque hoje as coisas se abriram muitos, então muitas pessoas são servos do Senhor de calça comprida, de vestido, de saia longa, de bermuda, não deixam de ser servo do Senhor. Então você tem que se apresentar. O seu caráter tem que demonstrar o caráter de Jesus. O seu caráter tem que ser o caráter do Senhor. E você tem que influenciar, não ser influenciado. Não deixe que o mundo venha influenciar você, mas você tem que influenciar o mundo. O Senhor falou que você é a luz do mundo. Não disse que o mundo é a luz que reflete em você. Diz que você reflete a luz para o mundo, porque o mundo está na escuridão. Glorificado seja o nome do Senhor. E no versículo 14 e 15 a gente vai ouvir o Senhor falar que nós somos a luz revelada. Nós somos a luz do Senhor, a luz do mundo. Nós somos como se fôssemos refletores do Senhor.
Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós servimos para dissipar as trevas, trazer clareza e direção. Irmãos, aonde você chega, as trevas ela tem que ser dissipada. Quando você chega, o mal ele tem que sair. A escuridão daquela casa, daquele ambiente tem que sair, porque você foi para levar a luz do Senhor. As trevas ela tem que reconhecer que você chegou ali e ela tem que ir embora. É ela que tem que se incomodar com você e partir em retirada. Porque você é luz, luz do mundo. Irmãos, entenda, você é a luz. Você reflete a energia do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje, para a gente ter uma luz na nossa casa, a gente precisa da energia da ampla, né? Que é Enel. Mas a luz do Senhor, ela não precisa de fio. Ela não precisa de cabeamento. Ela precisa de oração, de jejum. A palavra do Senhor vai dizer que tudo que é ligado na terra será ligado no céu. É clamar, é falar, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me usa. E Deus vai te usar como lâmpada, Deus vai te usar como luz, seja na sua casa, seja no seu trabalho, eu profetizo em nome de Jesus. Seja na rua, aonde você estiver, você vai trazer claridade para aquele ambiente, para aquele lugar. Revela a verdade de Deus. Em Salmo 119, 105, eu separei aqui para lermos, vai dizer: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tá com medo de quê, irmãos? Se a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho está claro, o seu caminho está iluminado. Só vai, porque o Senhor está contigo. O Senhor já trouxe claridade, o Senhor já trouxe visibilidade para você. E Ele está contigo. Ele falou que você será. Não falou que você seria ou que você vai ser. Que você é luz do mundo. E ali, quando o Senhor ele te dá essa luz, né? Como ele falou que ele é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, é o caminho que você encontrou, que é Jesus Cristo. E ali você passa a ser a luz para esse caminho. Porque você que vai mostrar para as outras pessoas, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu primo, para os seus familiares. Você agora é a luz do caminho dessas pessoas que ainda não encontrou a direção do caminho. Se hoje você tem Jesus, se hoje você congrega, a responsabilidade é sua. Você passou a ser a luz do caminho dessas pessoas. Você passou a ter que levar, ensinar e clarear o caminho dessas pessoas. Deus disse que você é luz. Glorificado seja o nome do Senhor. Não esconder a fé. Usar atitudes e palavras para espalhar esperança. Irmãos, espalhar esperança é espalhar vida. É espalhar vontade de continuar. É a pessoa querer parar e falar, não, mas olha, a missionária, a minha irmã, falou que eu vou conseguir, ela passou por isso, ela conseguiu. É você levar entusiasmo e falar, não, eu vou fazer porque vai dar certo, porque a minha irmã ou meu irmão disse que vai dar certo. E ela tem Jesus. As pessoas falam, né? Ela tem Jesus. Ela é da igreja, eu vou acreditar. Irmãos, é porque você é luz para ele naquele momento. Seja luz, seja esperança para aqueles que precisam. Seja a palavra do Senhor ali naquele momento. Não deixe que Satanás venha apagar a luz que Deus já te deu. Já declarou há 2000 anos atrás. Ele deixou a palavra para dizer que nós somos a luz do mundo.
Glorificado seja o nome do Senhor. A nossa luz deve glorificar a Deus, como fala no versículo 16. O foco é Cristo, não somos nós mesmos. E perigo é fazer para receber reconhecimento humano. Irmãos, o nosso reconhecimento vem do Senhor, não vem do homem. Reconhecimento do homem, inflar ego, irmãos, é queda. O nosso reconhecimento vem do nosso Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu também separei aqui uma palavra que fala sobre isso, que fica Mateus 6, capítulo 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ou seja, irmãos, se você fizer esperando o reconhecimento do homem, que o homem venha te reconhecer, que o homem venha falar, que você aí tá bom, tá tudo certo, poxa, você fez isso. É queda, irmãos. Não tem reconhecimento do Senhor. O Senhor não tá nesse negócio. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Entendeu? É dar sem expectativa de que vai receber nada em troca. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque o que nós recebemos não vem terreno, o que nós recebemos vem do céu. A melhor recompensa vem do Senhor. E muitas das vezes, irmão, fazem, o Senhor vai me recompensar. Muitos pensam no dinheiro. Irmãos, se você hoje acordou, se pôs de pé, no final desse dia, que estamos caminhando para o final do dia, você está respirando, você está falando, você está andando pelos seus meios próprios, sem precisar de uma cadeira de roda, sem precisar de uma muleta, sem precisar de um respirador. Irmãos, já é uma recompensa do céu para a sua vida. Você já está sendo recompensado. Se a sua família vai bem, você está sendo recompensado. Se os seus filhos estão com saúde, estão trabalhando, estudando, estão numa faculdade, já é recompensa do Senhor. Você poder ler a palavra do Senhor, irmãos, e estudar, é recompensa. Porque em muitos países aí fora, as pessoas estão sendo perseguidas, mortas pela palavra do Senhor. Então não pensem em bem material, irmãos, porque a palavra de Deus diz que vai ficar tudo aqui, que a traça vai comer, que o ladrão vai roubar. O que a sua recompensa é no céu, é um céu de glória. É onde não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter fome, não vai ter desespero. Já imaginou, irmãos, que recompensa maravilhosa? Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar este lugar. Essa é a recompensa do Senhor. É um céu de glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque a recompensa do homem é a recompensa material. E a de Deus não, a de Deus é celestial, é espiritual, é a que dura para sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, já vou para a conclusão. O sal só cumpre seu papel se estiver em contato. Ou seja, só vai servir de tempero, irmãos, se estiver em contato. Só vai conservar se estiver em contato. Se estiver longe, não serve. Já deixou o sal muito tempo dentro de um potinho guardado? Ele vira água. Ele não serve mais para nada, tem que jogar fora, como o Senhor falou. Não serve mais de nada, só para pisar. Glorificado seja o nome do Senhor. A luz só ilumina se estiver exposta. Você só vai iluminar o caminho de alguém se você estiver exposto, irmão. Se você estiver naquele lugar, se você estiver naquela hora, se você se propor a estar ali, a falar do amor do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Se você ficar em casa escondido, embaixo da sua carapaça, irmão, acovardado, muita gente vai continuar em escuridão. Muitas pessoas vão continuar tropeçando e caindo porque você não se propôs a iluminar o caminho.
Como vai chegar a Deus se não tem quem leve, quem pregue, quem fale, quem clareia o caminho? Glorificado seja Deus. Deus nos chama para sermos influência ativa. Irmãos, ativa. Deus nos chama para ser influência ativa. Temos que ir, temos que estar, temos que falar, temos que estar ativos. E hoje, nessa tarde, eu tenho uma pergunta para falar para todos nós, para fazer para todos nós, que eu fiz para mim mesmo, né? Primeiramente, essa pergunta. Estamos temperando e iluminando o mundo ao nosso redor? Será que estamos? Será que estamos servindo de luz para o caminho? Será que estamos sendo influenciadores ou estamos sendo influenciados? Será que estamos falando do amor de Deus ou falando de qualquer outra coisa? Irmãos, temos que levar a luz para esse mundo. Nós vimos muitas coisas acontecer. Porque é assim mesmo. A Bíblia está dizendo que vai acontecer. Vai, irmãos, está dizendo mesmo que vai acontecer. Que nos últimos dias vai piorar, mas você não foi chamado para esperar piorar. Você não foi chamado para esperar acontecer. Você foi chamado para ser ativo, para falar, para proclamar o evangelho. Você foi escolhido, você teve a honra de ser escolhido por Deus para falar do amor dele a toda criatura, até os confins da terra. Você teve o privilégio de fazer a mesma coisa que Jesus fez, que Paulo fez, que os 12 discípulos fizeram, que é levar o evangelho, proclamar a vinda de Jesus, a falar das boas novas. Tá ruim, tá, mas vai melhorar. Com o Senhor é mais fácil. Glorificado seja o nome do Senhor. Alcançar as pessoas como um dia alguém te alcançou. Porque você também foi alcançado por essa graça. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. E espero que Deus fale com cada um de vocês nessa palavra. Seja o sal da terra. Seja conservador da palavra do Senhor. E seja a luz do mundo. Leva a claridade ao caminho daqueles que precisam. Amém? Obrigada pela oportunidade mais uma vez.